Saudações, meus amigos. Nós vamos dar início a mais um Cirurgia em Pauta, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E hoje vamos falar sobre nódulos hepáticos. Meu nome é Luiz Viana, sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e vou bater um papo com também membro titular do colégio, Eduardo Ramos. Eduardo é cirurgião de fígado do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba e mestre em doutor pela Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo Eduardo. Obrigado, Luiz. Obrigado ao CBC pela oportunidade de conversar sobre essa área aí que a gente gosta bastante, que é o fígado. Então, eu gostaria de começar perguntando qual a apresentação e os eventuais fatores de risco dos pacientes com neoplasias hepáticas e o que devemos buscar no exame clínico desses doentes. Perfeito. Então, quando a gente fala em neoplasia hepática, né, a gente falando em malignidade, a gente vai ver quais são os tumores malignos mais comuns do fígado. Dentre os tumores primários, né, que nascem no fígado, malignos mais comuns, temos o hepatocarcinoma e o colangiocarcinoma. Então, vamos falar um por um pouquinho, então. O hepatocarcinoma são pacientes que 90% deles são cirróticos, né, e 10% algumas vezes pode acontecer em pacientes não cirróticos. Por que isso? Porque os sintomas podem variar. Então, no caso da sintomatologia nos cirróticos, que é a grande maioria, geralmente são pacientes que já vêm com cirrose, algumas vezes assintomático, mas algumas vezes com sintomas. Quais sintomas? Algumas vezes vêm com ascite, anorexia, icterícia, astenia progressiva, que são todos os sintomas que a gente vê no paciente com cirrose em si, né? Então, não do hepatocarcinoma, mas sim da cirrose. No hepatocarcinoma não cirrótico, ele causa poucos sintomas, tanto que, a não ser que seja um diagnóstico incidental, ele só vai ser descoberto quando já está de grande tamanho, algumas vezes com 12, 10 centímetros, que você vai ter algum sintoma, porque geralmente causa muitos poucos sintomas, né? Do colangiocarcinoma, que é o segundo tumor mais comum primário do fígado, os sintomas já são um pouquinho diferentes. Existe o colangiocarcinoma intrahepático, né, e o colangiocarcinoma hilar, que a manifestação pode ser um pouco diferente. O mais comum que a gente ouve falar, que é por exemplo, é o Klatskin, né, que é o tumor na região hilar, o paciente vai apresentar vai apresentar geralmente icterícia, o olho fica amarelo, colúria, acolia, pode apresentar febre, mas isso é só em 1/5 dos casos, e astenia progressiva também. Então, nesse o paciente aparece ictérico. No colangiocarcinoma periférico, também o diagnóstico geralmente já é tardio. O paciente já vai ter vários outros sintomas porque não acontece a obstrução de via biliar. Em relação aos fatores de risco para um ou para outro, para o hepatocarcinoma, como a maioria é em cirrótico, os fatores de risco são da própria cirrose, que é hepatite B, hepatite C. Hoje, cada vez mais no primeiro mundo, e a gente está indo nessa direção, a causa mais comum de cirrose é gordura no fígado, é NASH, é esteatohepatite, em que os pacientes acabam tendo cirrose, e o fator de risco é a gordura no fígado, a esteatohepatite, então hepatite B, hepatite C. Outros fatores de risco é acúmulo de ferro, hemocromatose, uso de anabolizante também aumenta a chance de ter um hepatocarcinoma ou qualquer outro hormônio, tá? No colangiocarcinoma, os fatores de risco geralmente são pacientes que possuem já colangite esclerosante, né? E um outro fator de risco bastante conhecido é o cisto de colédoco, tá? Que é um fator de risco para colangiocarcinoma. Por fim, um outro fator para colangio é a síndrome de Lynch, que hoje em dia a gente acaba não investigando tanto, né? Mas é um outro fator de risco para o colangiocarcinoma. Então, em resumo, né, tem o colangio e o hepatocarcinoma, e esses são os principais fatores de riscos e sintomatologias. Certo. Outra lesão muito comum, apesar de ser uma lesão benigna, né, é o adenoma hepático, tá? Queria que você falasse um pouquinho sobre ele e, assim, quais as orientações, né, principalmente depois que ele é diagnosticado, e qual seria o risco, né, de uma neoplasia nessas lesões. Então, o adenoma hepático é uma alteração benigna no fígado, né? As alterações benignas mais comuns são hemangioma, adenoma e outra hiperplasia nodular focal.
Então, do adenoma, o que é muito importante é você fazer o diagnóstico diferencial com a hiperplasia nodular focal, que é uma lesão totalmente benigna, já o adenoma não. O adenoma pode ser um fator de risco para neoplasia. Quando? Então, vamos lá. Quando o adenoma é maior do que 5 centímetros, começa a aumentar o risco de ser neoplásico. Outro fator que aumenta o risco de ser neoplásico, de um adenoma ser câncer, é quando ele acontece em homens. Então, homens com adenoma é indicado ressecção, assim como adenomas maiores que 5 centímetros. Nos adenomas em mulheres, né, que é o mais comum, de cada 7, 8 pacientes, um homem, o restante são todos mulheres, cada vez mais a gente tem visto que os adenomas são relacionados com obesidade também, tá? Então a gente tem visto uma maior incidência de obesidade e, parando os hormônios femininos, como é mais comum em mulher, e algumas vezes perdendo peso, existe uma diminuição do tamanho desses adenomas. O número 5 centímetros é um número clássico para pensar em operar ou não, depois de você parar anticoncepcional, depois do paciente perder peso. Mas alguns estudos têm colocado 7 centímetros. Então, algumas vezes, antes de operar um adenoma, com risco de virar um câncer, a gente sempre tem que pensar 2 vezes se você não está fazendo um overtreatment, se não está tratando demais, de repente, sem necessidade. Então, em resumo, respondendo, dessas lesões benignas, o adenoma acima de 5 centímetros e sendo homem, a gente tem que ficar preocupado. Um último detalhe existem vários subtipos de adenoma que, por si só, poderia a gente ficar 1 hora aqui falando, mas existe um específico chamado beta-catenina, né, que quando ele é positivo, ele existe um risco maior de neoplasia também. E qual neoplasia? É o adenoma, que acaba virando o hepatocarcinoma, né, nesses casos. Certo. Eduardo, geralmente esses pacientes chegam para a gente já, né, passado por uma avaliação prévia, ou por um clínico, ou de repente até por um cirurgião mesmo, e o diagnóstico geralmente é feito, né, através de uma ecografia. Quando é que a gente deve suspeitar, né, dessa ecografia de que a doença é neoplásica e, nesse caso, qual exame a gente solicita em seguida? Essa é uma excelente pergunta, Luiz, porque hoje cada vez mais eu brinco assim que se você conversar com o radiologista, ele quer ressonância para todo mundo. Mas, puxa, o Brasil é cheio de disparidades, né? Regiões diferentes, acesso a exames diferentes. Não adianta eu pedir uma ressonância se eu sei que vai demorar 3 meses para ser feita, se é que vai ser feita. Então é importante você triar qual paciente merece uma tomografia ou ressonância e qual exame fazer. Então, quando faz a ecografia, o principal fator que você vê claro, além do contexto como um todo, idade do paciente, homem, mulher, fatores de risco, além de todo a história clínica do paciente, vamos pensar na imagem. Numa ecografia, quando o nódulo é hiperecóico, para quem não está acostumado, é o nódulo branco, esbranquiçado. A grande maioria dos nódulos hiperecóicos, eles são benignos, né, que acaba sendo o hemangioma, né, que é a lesão benigna mais comum e é o mais comum que existe, tá? Agora, quando ele é hipoecóico, o nódulo fica mais escurecido, esse é o nódulo que merece investigação. Claro que tem que não confundir com cisto, que o cisto também ele fica com uma coloração preta numa ecografia, mas o hipoecóico é o nódulo que tem que ser investigado. Então, quando ele é hipoecóico e você tem uma suspeita, por exemplo, de uma lesão benigna, que seria um adenoma ou hiperplasia nodular focal, hoje o melhor exame é uma ressonância com um contraste específico para o fígado, tá? Que chama contraste hepatoespecífico. Então, ele é capaz de diferenciar entre um adenoma e uma hiperplasia nodular focal. A hiperplasia ele retém esse contraste e o adenoma não. Por que eu digo isso? Senão você pede só uma ressonância com o gadolinium e vai continuar na dúvida. Então já faz um exame que sai muito mais barato do que arriscar fazer 2. Então falando assim, um nódulo que você vai pensar num nódulo benigno, tá? Quando é nódulo maligno, que você tem suspeita de nódulo maligno, seja porque ele não tem os contornos uniformes, seja por ele invadir alguma estrutura, entre a tomografia e a ressonância, se você tiver que pedir só um exame e for fácil, hoje em dia a gente pede uma ressonância, né? Mas uma tomografia
com um exame trifásico, que a gente fala, que é a fase arterial, fase portal, fase de equilíbrio de forma adequada, uma tomografia é um exame excelente, sabe? Um exame que você consegue ver muito bem todas as estruturas. Então, em resumo, nessa pergunta nódulos hiperecóicos na ecografia, brancos, geralmente podem ser acompanhados. Hipoecóicos, que são mais escuros, esses merecem investigação. Claro que avaliando de paciente a paciente. Perfeito. E em relação a esses nódulos malignos, quando é que você indica a biópsia? Então, a biópsia, hoje em dia, por incrível que pareça, não é tão indicada. As imagens, elas são tão fidedignas que quando ela é maligno, a imagem é sugestiva de malignidade, se você fizer uma biópsia e a biópsia não for mudar a tua conduta, não teria nem por que fazer. Né? Além de ser caro fazer biópsia, assim por diante, algumas vezes demorado novamente, dependendo do local que você está. Então, muitas vezes a gente nem faz biópsia, mas respondendo assim a tua pergunta por patologia. Hepatocarcinoma. Quando a imagem é sugestiva de hepatocarcinoma, a gente raramente pede alguma biópsia. Raramente. Muito, muito raro. Porque a imagem é tão fidedigna que a gente chega até a transplantar pacientes com hepatocarcinoma sem biópsia. Então, só para você ter uma ideia como não se faz. Segundo, colangiocarcinoma. Colangiocarcinoma também a gente não faz biópsia, por quê? Pelo risco de implante tumoral. É um risco baixo, sim, mas existe esse risco de um implante, então a gente acaba não fazendo. Então, acabamos de falar dos dois mais comuns. Metástase, por exemplo, numa tomografia ou ressonância, a imagem, a hipovascularização, que geralmente são lesões hipovasculares, com realce anelar e assim por diante, ou restrição à difusão na ressonância, são tão específicas para a gente que a gente acaba não indicando. Então, hoje, se me perguntar quando que eu reservo fazer a biópsia, é quando eu estou pensando em não operar o paciente, seja qual for o motivo. Exemplo, paciente com metástase no fígado, um tumor de pâncreas ou de cólon. Pâncreas, o cólon você pode ver por colonoscopia, mas de pâncreas, por exemplo, que tem uma metástase no fígado, eu faço a biópsia do fígado, que é muito mais fácil algumas vezes que fazer uma biópsia do pâncreas, para poder começar a quimioterapia. Então eu reservo a biópsia para ter o diagnóstico histológico para começar uma quimio. Ou faço a biópsia quando eu tenho muita dúvida do que está acontecendo. Então, é muito infrequente hoje a gente fazer a biópsia com exames de imagem adequados. Entendi. Outro assunto que é de extrema importância é o preparo pré-operatório desses pacientes, né? A gente sabe que a cirurgia hepatobiliopancreática não é uma cirurgia tão simples, né? Em boa parte dos procedimentos são procedimentos extensos, complexos, com um risco cirúrgico, inclusive, bastante elevado. Eu queria que você falasse um pouco, eu sei que realmente é um assunto que a gente pode, inclusive, discutir muito sobre o preparo pré-operatório, mas eu queria que você, de um modo geral, objetivamente falando, como é que você conduz esses pacientes no pré-operatório? Outra excelente pergunta, né? Porque se você começa com um bom pré-operatório, você vai ter um bom resultado depois, né? Então, de pré-operatório, quando vem um tumor de fígado ou pâncreas, a primeira parte é o estadiamento, né? Então, o paciente tem que estar totalmente estadiado, né? De modo geral, é um exame de tórax, tomografia de tórax, marcadores tumorais, porque para você não fazer uma cirurgia até desnecessária, né? Boa parte desses pacientes hoje em dia tem idade, né? Hoje em dia a gente tem feito cirurgias, o último IPO que eu fiz tem 79 anos agora, 2 dias atrás. Então o que a gente vê? A avaliação cardiológica, depois do estadiamento, a avaliação cardiológica completa, né? Então isso é importante você ter na equipe junto à parte de cardiologia para poder acompanhar, ver se vai haver necessidade de monitoramento de UTI ou não, né? Ver a função cardiológica, a massa muscular desse paciente, até mesmo junto com o pessoal da anestesia, para você ver quanto de volume faz, quanto que você infunde e não infunde, evitar edema pulmonar. Então, essa parte cardiológica acaba sendo extremamente importante. Fisioterapia pré-operatória respiratória, eu uso em pacientes que têm alguma patologia pulmonar, então não uso de rotina, mas se o paciente é tabagista ou tem um DPLC leve, alguma coisa, esse eu indico consulta com o pneumologista da nossa equipe pelo seguinte:
o paciente que faz essa avaliação pulmonar pré-operatória e algumas vezes faz uma fisioterapia pré-operatória, ele se compromete mais com a fisioterapia no pós-operatório. É uma coisa interessante, sabe? É um pouco empírico isso, né? Mas o paciente, ele se compromete, ele aprende a usar o Respiron, ele aprende a usar isso no pós-operatório, tá? Em relação à nutrição pré-operatório desses pacientes, Eduardo, eu uso muito pouco, tá? É um tema que está vindo cada vez mais, não me oponho, né? Usa-se algumas vezes o Impact, que é bem conhecido aí de todos, tudo, mas no nosso serviço, até mesmo no transplante também, a gente não tem isso de rotina em todos os pacientes antes de cirurgia. Outra coisa de pré-operatório, que não é exatamente uma conduta nossa, é explicar para o paciente que não tem nada que ele vá fazer depois da cirurgia que vai estragar a cirurgia. Você já orienta o paciente antes que ele tem que andar, se mexer, sair da cama, procurar ficar ativo. Esse é um detalhe que algumas vezes passa desapercebido, mas o paciente bem orientado antes da cirurgia, você tem um pós-operatório depois melhor. O paciente respira melhor, que algumas vezes o paciente não quer nem puxar o ar por causa que tem dor. Muitas vezes as incisões são em abdômen superior e o paciente acha que a dor é um sinal para ele não puxar o ar. Então, claro que tem analgesia e tudo, mas essa orientação pré-operatória para o paciente exatamente do que ele vai enfrentar e o que ele pode ou não pode fazer depois, eu acho que é um outro fator extremamente importante no preparo desse paciente. Ok. Eduardo, em relação ao tratamento cirúrgico em si, né? Você acha que a cirurgia minimamente invasiva vem ganhando espaço, já tem espaço? E também queria saber nos casos, né, daqueles pacientes em que você diagnostica a lesão bilobar, quais seriam as opções terapêuticas? Perfeito. Então, primeiro da minimamente invasiva, né? Então, a minha opinião, né? Minha opinião não, acho que isso é um consenso. Para fazer a minimamente invasiva, você tem que fazer muito bem a convencional, né? Você tem que saber bem a anatomia e ter volume cirúrgico, tá? O que acontece, para você fazer minimamente invasiva, você tem que olhar os teus próprios números. Você não tem que olhar o número da literatura. Você tem que olhar lá, eu fiz 50 Whipples laparoscópicos, vamos dar um exemplo, tá? Você vai ver qual que é a tua mortalidade, qual é a tua sobrevida. A hora que você analisar criticamente os teus números, e os teus números estarem dentro da literatura ou adequado, ou ao menos semelhante aos dos teus números convencionais, não tenha dúvida que tem que fazer minimamente invasiva. A minimamente invasiva vem para ficar, seja laparoscópica ou robótica, eu já vou falar um pouquinho mais, mas ela vem para ficar. Só que você tem que olhar teus números. E os números, algumas vezes, não é só da cirurgia em si, mortalidade operatória. É o resultado em 3 meses, 6 meses, 1 ano, resultado oncológico, visto que muitas dessas doenças são oncológicas. Exemplo, você tem que limpar todo o processo uncinado, tirar todo o mesopâncreas. Você pode fazer um Whipple sem ver nada, sem retirar o mesopâncreas. O paciente nem sabe o que aconteceu. A cirurgia pode ir muito bem, pós-operatório pode ir muito, muito bem, mas com 6 meses já tem doença recidivada. Então, respondendo a tua pergunta, qualquer uma das formas, mas olhe teus próprios números e veja, se eles estiverem semelhantes, a minimamente invasiva. Daí vem a minimamente invasiva. Vem para ficar, já venho para ficar, né? Eduardo, eu não fiz o Whipple laparoscópico, pessoal, não fiz desde lá de trás, e já estou fazendo o Whipple robótico, e esse vem para ficar, na minha opinião, né? É só uma questão de habilidade. Então, tudo existe curva de aprendizado, para quem estiver começando e escutando, tudo existe curva de aprendizado, mas o mais importante é o paciente. Não importa qual técnica você faça. Imagine se fosse você. O importante é o resultado final, o resultado lá na frente, não só cirúrgico, quanto oncológico. Bom, em relação ao laparoscópico robótico, né, minimamente invasivo, quem já começou a fazer as robóticas, tanto as hepatectomias e as pancreatectomias, a gente vê que realmente é uma ferramenta a mais, sabe? Só que ainda é muito cedo para popularizar o método, na minha opinião. Como é que você vai fazer 2 Whipples robóticos por ano, por exemplo, se você faz 5 Whipples por ano? Não dá, entendeu? Você tem que ter volume. Se você tiver volume, eu acredito
que você vá fazer a curva de aprendizado e vá conseguir ter resultados semelhantes. Eu ainda não estou certo de que vai ter um resultado muito melhor do que a convencional. Eu estou falando do resultado morbidade, mortalidade e oncológico. Resultado estético, dor, isso aí é óbvio, né? A gente sabe que minimamente invasivo é melhor, mas o principal é o resultado a longo prazo, que é o resultado oncológico e mortalidade. Então, eu acho que tendo volume, a robótica vai vir para ficar e é uma coisa que vai se popularizar ao longo dos anos, assim como aconteceu com a laparoscópica, tá? Segunda parte da pergunta ali de doença bilobar, né? Doença bilobar, ou seja, multinodular, ao meu ver, não é caso para cirurgia minimamente invasiva, tá? A gente sabe que tem vários serviços que fazem com 4, 5, 10, 15 nódulos minimamente invasivos, com ecografia intraoperatória. Eu faço todas as minhas cirurgias com ecografia intraoperatória abertas, agora temos ecografia laparoscópica também, mas quando é multinodular, ou seja, bilobar, é raro, ou melhor, não raro, eu digo infrequente, porque tem alguns casos que a gente faz, mas infrequente a gente fazer minimamente invasiva. As cirurgias, as lesões bilobares, por um tempo, o cirurgião de fígado mesmo em si, ele por muito tempo começou a ressecar muito o fígado. Cada vez mais ressecar mais. É muito mais fácil, algumas vezes, fazer uma hepatectomia direita laparoscópica do que tirar 4 nódulos do fígado por laparoscopia. Muito mais fácil tirar o lado direito. E a doença bilobar, que geralmente é metástase de cólon, cada vez mais a gente está usando o protocolo que é liver sparing, que a gente tem salvado o parênquima. As quimioterapias melhoraram tanto que quanto mais parênquima a gente salva, mais a gente tem dado quantidade e qualidade de vida. Mesmo que tenha uma recidiva, você pode depois tratar novamente. Então, nesses casos que você tem preservado mais parênquima, você acaba fazendo muitas vezes convencional do que é minimamente invasivo, tá? E continuando a tua pergunta, assim, agora só não falando mais da técnica, quando a gente tem doença bilobar dos dois lados do fígado, né, hoje em dia existem várias técnicas para a gente transformar um paciente, entre aspas, inoperável ou potencialmente operável em operável. O que a gente pode fazer? Existe técnica que é hepatectomia em 2 tempos. Exemplo, a gente entra, limpa todo um lado esquerdo do fígado e emboliza a veia porta do outro lado, direita. Todo o fluxo sanguíneo vai para o lado limpo e ele cresce. E daí você opera, tá? Então, isso é uma cirurgia chamada em 2 tempos, em que esse ligar a veia porta direita você pode ligar com fio, tem gente que calculiza junto além da ligadura, né? Em torno de 6 semanas depois você opera o fígado para retirar o lado embolizado e o outro lado cresceu, né? Essa é uma das técnicas. Uma outra técnica é você fazer a embolização da porta de forma percutânea, né? Essa é uma eterna discussão, qual que é melhor, percutânea embolização ou cirúrgica. Teria um outro tema para a gente ficar discutindo aqui 1 hora, mas uma forma seria embolizar, por exemplo, um lado direito e depois ressecar um lado esquerdo que esteja pequeno, tá? Outra forma de doença bilobar, de você aumentar a ressecabilidade, algumas vezes é associar com radioablação. Então você vê que tem uma lesão muito no meio de um fígado do lado direito ou esquerdo, ou é uma lesão muito difícil de você tirar e que você vai comprometer alguma coisa, você pode, em alguns casos, eu já usei muito mais radioablação no passado, gente, eu já uso um pouco menos, bem menos na verdade, mas associar as hepatectomias com radioablação e doença bilobar, tá? E por fim, uma outra forma é o ALPS, que a gente chama. O ALPS é pacientes que têm lesão do fígado dos 2 lados, a gente pode limpar um dos lados, ligar a veia porta do outro lado, do lado contralateral, onde vai sair, mas ao mesmo tempo já dividir o fígado em 2 pedaços. Você deixa um pedaço totalmente sem lesão e muito pequeno, na verdade, e o outro lado cheio de lesão, mas com a veia embolizada. Daí todo o sangue vai para esse lado limpo, né? Só que você divide completamente e esse lado geralmente decresce em 2, 3 semanas. Então, a diferença entre a hepatectomia em 2 tempos com o ALPS é que no ALPS, geralmente em 2, 3 semanas você tem uma hipertrofia suficiente para operar. E na hepatectomia em 2 tempos, geralmente isso pode demorar em torno de umas 6 semanas. Claro que um tem mais mortalidade que o outro. O ALPS tem mais morbidade e mortalidade que a hepatectomia em 2 tempos. Então, hoje, doença bilobar, ela é tratada em equipe multidisciplinar.
tá? Isso tem que ser avaliado com o radiologista intervencionista, oncologista, porque algumas vezes a técnica é quimioterapia, não é nem cirúrgica, entende? Quimioterapia antes, quimioterapia depois. Então é extremamente importante ver isso, doença bilobar de equipe multidisciplinar. Perfeito a explanação. Aí você falou também em relação a gente, né, tentar preservar a massa hepática. Eu acho que isso também é um assunto de extrema importância. Eu queria que você falasse um pouco, né, em relação às estratégias para a gente preservar a massa hepática. Aí vem um outro dilema, né, para o cirurgião que opera fígado, quando, né, e isso é comum quando a gente diagnostica ou tem que operar um paciente que tem algum grau de disfunção hepática. Como é que você age, né? Qual seria o critério aí para ressecar? Então, perfeito. Aí vem novamente essa parte da equipe multidisciplinar, porque cada paciente é de uma forma, cada doença é de uma forma e cada paciente tem um fígado. Então, por exemplo, cirrótico é um outro paciente, né? Então, se eu for fazer uma hepatectomia num paciente cirrótico, eu sei que eu tenho que preservar 40%, 50%. Não dá para preservar só 20%, 30% num paciente cirrótico, entende? Então, por exemplo, num paciente com cirrose, a gente costuma tentar preservar ao mínimo 40%. A função hepática, vendo o Child ou o MELD, geralmente os pacientes Child B e Child C, você tem que pensar muito bem antes de operar. Eu raramente opero o Child C, então Child B pode ser um paciente que pode se pensar em operar. O Child A a gente opera hoje em dia. Então a gente usa o Child e usa o MELD. Para quem não está acostumado com o MELD, que são alguns exames que a gente faz, que é creatinina, RNI, bilirrubina e sódio, quando o MELD está acima de 10, 12, já aumenta bastante a mortalidade no paciente cirrótico. Então você tem que preservar bastante fígado. Então, para preservar no paciente cirrótico, você tem que pensar no mínimo 40%, 50%, avaliar MELD, avaliar o Child, tá? Em outras doenças, por exemplo, metástase coloretal, vamos lá primeiro. Uma forma de você preservar e se preocupar com o parênquima hepático é não fazer muita quimioterapia antes de uma ressecção. Se você vai fazer uma ressecção extensa num paciente, você já programa com o oncologista, esse paciente nós vamos fazer 6 ciclos de quimioterapia, ou nesse vamos fazer 3 ou 4 ciclos de quimioterapia, porque vai ser muito extensa a ressecção depois, e daí a quimioterapia, com a oxaliplatina, por exemplo, o fígado faz, a gente chama de blue liver, sabe, que ele faz uma hipertensão sinusoidal, ou com o irinotecano faz muita gordura no fígado, né, que a gente chama de fatty liver, e tudo isso aumenta a chance de disfunção ou sangramento durante uma cirurgia. Então, tudo isso faz parte da estratégia, né, numa ressecção para você preservar o máximo de parênquima. Num fígado normal, hoje em dia, se você tiver em torno de 30% do volume residual, como que é calculado o volume residual? Você pega o volume total e o volume da lesão, né, e faz a proporcionalidade. Se você tiver 30%, você está seguro. Em alguns pacientes, você pode até esticar um pouco mais para 20%, né? Mas, de modo geral, 30% é um número meio mágico que realmente você se sente seguro de fazer uma hepatectomia. Mas vai depender se fez quimioterapia, se tem cirrose, se tem obesidade, que é uma outra coisa que a gente vê, né? Então, são vários parâmetros e isso acaba sendo um pouco individualizado de paciente para paciente. Para quem mexe com o fígado, o mais frustrante que existe para a gente é doença residual, eu brinco, tá? Brinco com os residentes que a gente trabalha, que, olha, o fígado é um órgão que você pode trabalhar, entende? Você pode tirar, fazer margem, tudo, o que não pode é ficar uma margem comprometida, porque não é frequente a gente perder paciente por insuficiência hepática, entende? Só que, se você retira bastante fígado, esse paciente pode fazer uma bilirrubina de 10, 12, 15 no pós-operatório, a CIT, que a gente chama Small for Size. Daí vem a pergunta, e dando um gancho ao começo da nossa conversa, quais são os teus números com esses pacientes? Você tem uma UTI adequada para manter um paciente desse bem? Durante a fase que o paciente está tendo uma disfunção hepática, você vai conseguir fazer com que ele não infecte e ele saia dessa situação? Então, mudando só bem rapidinho do assunto,
Existem formas de você quantificar qual é a capacidade do teu paciente, da tua instituição, resgatar pacientes graves. Os cirurgiões são excelentes em todo o Brasil, nós temos cirurgiões espetaculares, mas qual é a capacidade de aquele hospital em específico resgatar um paciente grave? Porque a complicação e o fígado pequeno existem para todo mundo, mas aí você tem que ter toda essa estrutura para poder dar esse passo a mais, deixar 25%, deixar 20% do fígado. Perfeito. E, assim, eu vou pegar um ponto aí que você citou, que eu acho que é fundamental também, de extrema importância para a gente discutir, que é o paciente com neoplasia de colo e metástase hepática, né? Eu acho que é uma dúvida até de vários cirurgiões que operam fígado, que não operam fígado, qual a lesão que você deve operar antes. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, também é bem individualizado, né? Mas de modo geral, hoje é assim. Quando o paciente tem muita doença hepática, tá? Doença bilobar, uma carga tumoral grande e tem um tumor de cólon, os dois estão ali. Se o paciente, claro que isso é de modo geral, pessoal, né? Tem sempre paciente, mas de modo geral, não está ocluído e não está sangrando, a tendência hoje em dia é começar com quimioterapia. Então é muito comum a gente ver pacientes ainda com tumores de cólon que não estavam oclusivos, com muita doença hepática, que já operaram o cólon. Se você opera o cólon nesse paciente, ele tem uma complicação, seja uma fístula, seja uma demora para poder cicatrizar alguma coisa, ele demora para ir para químio. Você compromete o paciente, porque o que vai levar esse paciente a óbito vão ser as metástases no fígado. Não vai ser recidiva local lá do cólon, é muito infrequente, né? Então, quando os dois órgãos estão ali, né, os dois tumores, metástase hepática e no cólon, não tem oclusão e não tem sangramento e tem bastante metástase, a gente pensa em químio. Se o paciente tem o tumor e as lesões hepáticas são ressecáveis, quanto ressecável? De modo geral, dos 8 segmentos que a gente tem no fígado, 9 se contar o caudado junto, tá? Se a gente tiver de 3 segmentos para menos envolvidos, a gente tem a tendência a fazer simultânea cirurgia, tá? Então você pode fazer simultânea tanto a ressecção do tumor quanto a das metástases hepáticas, tá? Com quimioterapia antes ou com quimioterapia depois, essa é uma excelente pergunta, a gente podia ficar discutindo aqui o tempo todo, né? Mas quando tem pouca lesão, né, a gente tem a tendência a operar. Mas se você vê que é um paciente jovem, com marcador alto, CA alto, né, é um diagnóstico sincrônico, cada vez mais a gente faz químio, sabe? Você faz uma quimioterapia pré-operatória, não 6 ciclos, faz 3, 4 ciclos, o suficiente para não desaparecer, sentir como que vai a doença, entre aspas, tratar oligometástases que você não esteja vendo, né? Para daí fazer a ressecção, então, com menos de 3 segmentos. Então, menos de 3, pode até fazer simultâneo. Quando o paciente vem para a gente com muita metástase hepática e o cólon está ali junto, faz a quimioterapia. Hoje em dia a gente lança a mão bastante até do que a gente chama de liver first. Você trata as metástases hepáticas antes do cólon. Porque o que vai matar o paciente, geralmente, é a metástase do fígado e vai mandar a doença para o pulmão. Então, algumas vezes a gente vai lá, trata o fígado, quando tem bastante massa tumoral, seja uma hepatectomia em 1, 2 tempos, e depois trata o cólon. Então, você faz químio, faz o fígado. Daí faz o cólon ou faz químio e o cólon depois ainda. Tá? Então, existem várias formas, e por isso que eu falo que é bem individualizado o tratamento, de qual fazer antes. A dica que eu dou, assim, de modo geral, para as pessoas que não estão mexendo mesmo com o fígado é: pense bem se precisa mexer no cólon de cara. Bem isso, quando tem metástase hepática. Discuta em reunião, porque se você retira o cólon e faz uma fístula, por exemplo, colônica, com metástase hepática, até você, de repente, lidar com a situação, um paciente que poderia ser ressecável pode se tornar irressecável ou diminuir a chance de uma vida mais a longo prazo de um paciente desse. Perfeito. Eduardo, eu costumo dizer que um dos grandes problemas que acompanha o cirurgião de fígado é a presença da cirrose, né? Para quem não opera fígado, né, pega um paciente cirrótico, já tende, inclusive, a contraindicar a cirurgia, o que para o cirurgião de fígado não chega a ser uma alternativa. Eu queria que você
né, comentasse assim, em relação aos pacientes cirróticos, quando você indica transplante ou quando você parte para a cirurgia? Então, falando assim de hepatocarcinoma no paciente cirrótico, então, hoje para transplante, para quem não está familiarizado, na lei tem os critérios que se pode transplantar ou não. Quais são os critérios que se pode pensar em transplante? Tem que ter um hepatocarcinoma até 5 centímetros ou até 3, sendo todos menores do que 3. Mas para considerar ser hepatocarcinoma, ele tem que ter mais que 2 centímetros. Então, repetindo, acima de 2 centímetros, hepatocarcinoma. Se tiver 1, até 5 pode, ou até 3, sendo todos menores que 3. Se o paciente é cirrótico tem um de 3,3 e outro de 2,5, não pode transplantar, que é até 3, sendo todos menores que 3. Então, esses são os critérios que a gente tem, associado com uma alfa-fetoproteína, que é o marcador do hepatocarcinoma, menor do que 1000. Então, isso de modo geral, para a gente pensar em transplante ou pensar em ressecção. Um outro critério só para transplante, além do tumor em si, tem que ter hipertensão porta. O paciente tem que ter a hipertensão porta, seja varizes de esôfago, plaquetopenia, circulação colateral, né? Caso contrário, o paciente é indicado fazer ressecção, que a gente chama que é um Child A, sem hipertensão porta, em que você vai pensar ressecção. Então, desses critérios dos tamanhos, e ter hipertensão porta e alfa-feto menor que 1000, isso não é nem a gente, é lei. Isso é no Brasil inteiro, tá? Então, o paciente que a gente vai ressecar, geralmente ele é um paciente Child A, né? Geralmente sem hipertensão porta ou com hipertensão porta leve, com plaquetas acima de 100.000, que a gente fala, né? Ou varizes de fino calibre. Mas isso é só o modo geral, porque se você for pensar numa ressecção num hepatocarcinoma, num segmento lateral esquerdo, que é muito simples, em relação a um hepatocarcinoma bem no meio do fígado, entre os segmentos 5 e 8, por exemplo, né, são condutas completamente diferentes. Então, a localização também nos ajuda a dizer se a gente opera ou não, ou algumas vezes se transplanta ou não. Agora, pacientes que são Child C, com ascite, por exemplo, né? Com varizes de grosso calibre, com plaquetopenia abaixo de 50.000, né? Geralmente são pacientes que a gente não opera de modo geral. Em serviço de referência, um outro paciente pode ser operado, mas de modo geral, esse paciente ele vai para tratamento clínico, daí, algumas vezes, quando os tumores estão grandes, né? Não dá para transplantar, né? Agora, se tiver nos critérios, você transplanta. Ok. A gente já falou agora há pouco em relação à cirurgia minimamente invasiva, mas a gente sabe que outra ótima opção é a radiointervenção. Quando é que você indica, quando é que você lança a mão da radiointervenção? E eu queria que você falasse um pouco sobre as possibilidades. A radiointervenção, não só rádio, como intervenção endoscópica, né? Eles estão tirando o trabalho do cirurgião, né? Brincando assim, mas realmente é uma gama de procedimentos que eles têm hoje em dia que nos ajuda de uma forma muito importante. E está até fazendo com que a gente opere mais, por incrível que pareça, porque acaba ajudando a gente a tornar um paciente algumas vezes inoperável e operável. Então vamos lá, parte por parte. Radioablação, por exemplo. Radioablação consiste em entrar com uma agulha, localizar exatamente o meio do nódulo, né, e fazer queimar esse nódulo, que seria a radioablação. Existe a crioablação, que a gente pouco faz no fígado, e agora vem com microwave, que é micro-ondas também, que é uma coisa que está começando no Brasil, já tem bastante fora. Até que se destrói a lesão. Quando que é indicado fazer isso? Geralmente em lesões até 3 centímetros funciona bem. Tá? Claro que quanto menor, melhor. Pode radioablar uma de 4? Claro que pode, mas a chance de recidivar é maior. Então, de modo geral, até 3 centímetros e menor, a radioablação vai muito bem. Segunda coisa da radiointervenção é quimioembolização. Então, a quimioembolização nada mais é que entrar via arterial no vaso nutridor daquele tumor, jogar o quimioterápico e embolizar. Existem várias formas, você pode fazer com micropartículas, com várias lipiodol, várias formas de fazer isso, não vem ao caso agora, mas também é uma coisa que um paciente que, por exemplo, não poderia ser transplantado, estava fora do critério, lesão de 5,2 centímetros, de repente ele diminui para 4,8, você pode transplantar, ou para 4, pode transplantar. Então você pode usar para, algumas vezes até como tratamento curativo, a quimioembolização,
ou para segurar a doença, tá? Outra coisa também da radiointervenção que nos ajuda muito são os procedimentos que eles fazem em relação à via biliar. Então, se você tem, por exemplo, um paciente com tumor de Klatskin que está ictérico, hoje em dia a radiointervenção percutânea, por exemplo, ele pode drenar uma via biliar ou drenar uma colangite, por exemplo, num paciente de uma forma segura, rápida e menos agressiva. Além disso, na radiointervenção, é o pós-operatório. Você tem uma fístula biliar, ele pode ir lá e drenar. Você tem um sangramento importante no pós-Whipple de uma artéria lá, né, da gastroduodenal. Ele pode ir lá e embolizar, sabe? Então, hoje em dia, a cirurgia de fígado e pâncreas, sem a radiointervenção, ela não tem um resultado tão adequado. Entende? Nós estamos totalmente dependentes desses radiologistas. Assim como os endoscopistas que fazem intervenção, que é colocar prótese biliar, colangioscopia de entrar dentro da via biliar, fazer biópsia, quebrar cálculos, ecoendoscopias para drenagem de pseudocistos, né? Que a gente tem lá uma coleção pancreática, pós-pancreatite aguda, entra por endoscopia e faz. Então, a radiointervenção, seja feita pelo radiologista ou endoscopista, eu acredito até que dentro das outras áreas do aparelho digestivo é onde esses especialistas são de suma importância. Perfeito. Você falou aí em alguma parte do nosso bate-papo, né, em equipe multidisciplinar. Eu acho que a multidisciplinaridade já faz parte aí do nosso dia a dia, né, principalmente dos cirurgiões. Eu acho que o cirurgião que insiste em voo solo, né, ou acha que só a cirurgia resolve, termina comprometendo o próprio tratamento. Eu queria que você falasse, eu acho que é fundamental, e principalmente no paciente, né, com patologia com neoplasia hepática, em relação à condução da equipe multidisciplinar, né, como você faz aí no seu serviço também, e aproveitando como é que a gente deve fazer o segmento desses pacientes operados com neoplasia hepática, principalmente em relação à recidiva. Perfeito. Então, para quem está começando ou não tem uma equipe multidisciplinar ainda, o que tem que fazer é uma regularidade, tá? Regularidade é reunião, seja semanal ou 2 vezes por semana, claro que depende do movimento, e fazer com que as pessoas fiquem motivadas. Você tem que ter um radiologista intervencionista, endoscopista, oncologista clínico, hepatologista, sempre tem que ter pessoas, né? Tendo tudo isso para discutir, né, você vai fazer melhor para o teu paciente, né? Isso a gente não tem dúvida já hoje em dia, ainda mais na área de fígado e pâncreas, porque de certa forma o tratamento é individualizado. Quando nós que mexemos com isso, colocamos um caso clínico e discutimos entre 10, a gente brinca que nenhum briga entre eles, porque todo mundo acha que está certo. Cada um deles acha que a conduta dele está certa, entendeu? Porque cada um faz uma coisa impressionante, né? Então, existem várias formas de tratar. E na tua cabeça você está tão claro que é aquilo, e não necessariamente seja. Então, a equipe multidisciplinar de você discutir e ver os seus resultados. Então, todo final de ano, a cada 6 meses, você tem que levantar quantos foram operados, quantos não foram operados, quantos morreram, não morreram, complicou, não complicou, porque daí sim você vai tendo a maturidade no serviço para ter um resultado melhor, tá? Então, na nossa área, realmente é fundamental essa multidisciplinaridade. E agora, com o sistema online, né, graças aí à pandemia, puxa, só basta motivação, né? 2 coisas, motivação e apoio familiar. Tô brincando que muitas dessas reuniões a gente faz à noite, na hora do almoço, final de semana, né? Então tem que ter um apoio, claro, familiar, brincando, e motivação, porque da forma online, você consegue hoje em dia fazer essas reuniões. Segmento, tá? O segmento, hoje em dia, nós cirurgiões, a gente participa muito desse segmento, porque como a gente é muito agressivo no fígado, muito agressivo no pâncreas, muitas vezes um exame de imagem de controle com 3 meses pode dizer que não tem lesão, mas a gente olha e vê que tem. Ou diz que tem lesão e a gente olha, não, ali foi mexido, entende? E isso pode impactar no tratamento do paciente.
Por exemplo, 6 meses depois, você fez um PET e vem positivo, o oncologista vai tratar com quimioterapia. E você olha, não, ali foi mexido, o SUV está baixo, não tem restrição à difusão na ressonância, vamos aguardar mais 3 meses. 3 meses depois não tem, diminuiu. Então, essas decisões são extremamente importantes. De modo geral, no primeiro ano, a gente acompanha esses pacientes a cada 3 meses, isso é de modo geral. No segundo ano, também a cada 3 ou 4 meses, mas de modo geral a cada 3. No terceiro ano, a cada 4, depois no quarto e quinto ano, a cada 6 meses. Claro que isso eu estou falando uma coisa muito geral, né? Depende da doença, depende da patologia e depende, muitas vezes, também da onde você está, né? Porque se você, eu quero uma tomografia, mas não tem a tomo, quero uma resso, não tem a resso, faz uma ecografia com 3 meses para não perder o time, né? Então, mas de modo geral é de 3 em 3 nos primeiros 2 anos, terceiro ano de 4 em 4 meses, quarto e quinto ano a cada 6 meses, mas novamente, depende da patologia, marcador tumoral, é multifatorial. Perfeito, meu amigo. Bom, eu costumo dizer, né, todo podcast, eu costumo dizer que, infelizmente, quando o papo está ficando bom, a gente precisa encerrar, né? De antemão, eu convido você a participar aí de uma segunda parte. Eu acho que tem muito ainda a gente discutir em relação a esse tema, extremamente importante, né, para o cirurgião, até porque não é um tema que a maioria dos cirurgiões tem muito contato, né? A cirurgia hepatobilipancreática. Eu acho que é fundamental a gente discutir isso aí. Então, eu queria te agradecer, Eduardo, por aceitar o nosso convite, né? Coloco aí o CBC à disposição, né? E espero que a gente possa fazer, como eu falei, essa segunda parte. Aproveitar e convidar todos os nossos ouvintes a enviar perguntas, sugestões e temas, né, para o Instagram do CBC, @Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Aproveitem e podem mandar sugestões de perguntas aí para a segunda parte do nosso podcast, né? Um forte abraço, até o próximo Cirurgia em Pauta, e eu deixo aqui aberto, Eduardo, se você tiver mais alguma consideração, agora é a hora. Eu agradeço, Luiz, agradeço ao convite, agradeço ao CBC, ao nosso presidente, o Dr. Von Batten, a todos vocês, pela oportunidade, né? Eu sou um apaixonado pelo fígado e pâncreas, então, para a gente, eu fico muito feliz, honrado com esse convite. E aproveito para chamar todos para o congresso do CBC, e não só chamar para o congresso, como virar sócio do CBC. Do jeito que a medicina está indo, a direção que as coisas estão tomando. Hoje em dia, os pacientes conhecem o nome do hospital, não sabem nem quem é um cirurgião, muitas vezes, né? Se nós médicos não nos unirmos dentro das sociedades, que é essa a forma de a gente fazer, a gente vai perder cada vez mais espaço, entendeu? Então, seja sócio, seja de qual sociedade, CBC, CBCD, de alguma forma, brincando aqui, mas a gente tem que se unir, tem que estar junto da sociedade para a gente poder aí manter essa nossa chama acesa aí dentro da área cirúrgica. Muito obrigado pelo convite, Luiz. Nós que agradecemos. Até o próximo Cirurgia em Pauta e um forte abraço a todos.